E aí, galera do Bate-Papo Retrô, tudo bem com vocês? Elton E Pedreira aí, galera? falando, do lado aí meu brother, irmão Rafael Bispo. E hoje vamos falar um dos clássicos do terror, né? Da década de 80 e 90, o Brinquedo Assassino 1 e o Brinquedo Assassino 2. Vamos lá, Rafael. Joga duro com você aí. Galera, nós vamos falar agora também de um ícone do gênero de terror, né? Do Brinquedo Assassino, aquele boneco, abençoado boneco que aterrorizou muita gente na década de 80, final de 80 ali, início de 90, né? Lembro muito bem de ter assistido o primeiro filme, Elton, na TV aberta, se eu não me engano, Tela Quente, tá? E por volta, não sei, eu era muito novo, entre 6 7 anos de idade. Como é que eu consegui assistir esse filme? Eu não sei, porque pelava de medo. A ideia de um brinquedo que assassina pessoas é, de fato, para o terror, a ideia de gênio, né? E isso, ao passar do tempo, vem trazendo novas ideias. Tanto que, se eu não me engano, o gênero de terror é o gênero que tem mais sequências, né? Filmes com sequências. E Brinquedo Assassino ele foi precursor disso, né? Para o Brinquedo Assassino, ele foi um filme que eu achei ele muito bom para o gênero de terror. Ele abriu portas assim para muitas ideias inovadoras para o terror, porque o terror ele sempre foi muito trash, né? Até entre 70 e 80 ele era muito trash. E quando chegou aí a ideia de um brinquedo, eu fiquei meio assustado com essa ideia, porque imagine você mexer com algo que é tão inocente, né, tão infantil, e de repente trazer isso de maneira aterrorizadora, né? Então, mas a experiência para filme de terror foi muito legal, né, bacana. E qual foi a ideia que você teve quando você viu esse título, que você pôde assistir, Elton? Rafael, como você mesmo disse, né, o Chuck aterrorizou a nossa infância, né? Realmente, o Brinquedo Assassino, na época, era um filme que, logo eu me lembro quando eu assisti o primeiro e o segundo, já foi um pouquinho mais tarde, eu assisti em VHS, né? E eu tenho uma história até engraçada para a galera do canal, quando eu assisti um jovem, né, um menino, todo empolgado, e aí aquela ideia daquele brinquedo até certo ponto bonitinho, né? E quando eu vi aquela matança, eu, cara, minha mãe me conta essa história até hoje, que eu corri para a cama, fiquei chorando. Fiquei chorando e foi uma coisa que realmente me deixou aterrorizado. O Chuck, acho que marcou gerações, né? Eu acho que a ideia conceitual do Chuck foi fantástica. Hoje a juventude morre de medo do Annabelle, né? Mas na minha época, Chuck aterrorizava. E quando eu assisti, eu lembro que aí, depois que eu perdi aquele medo, que eu fui assistir o 2, ainda continuava assustado, porque para mim o 1 e o 2 são muito bem encaixados, né? Apesar da diferença, o 1 é de 1988, o 2 é de 90, porque dá 2 anos, num espaço curto de tempo, eu acho que eles foram bem encaixados, né? A gente tinha a ideia no primeiro filme do Andy, menino. Uma curiosidade, galera, que talvez o Rafael, quando tenha assistido o primeiro, não sei se ele teve a mesma percepção que eu, quando a gente assistiu o Brinquedo Assassino, ele não dava a ideia do Chuck logo de início. Ele dava a ideia que alguém estava matando pessoas ao redor do Andy. Então, se via aquela questão, pô, será que é o menino? Né? Apesar da introdução, a gente ter visto o Charlie, ele fazer o voodoo no boneco, a gente não tinha a impressão que ele estava no boneco. Então, até certo ponto do filme, era tudo uma surpresa. E aí a gente teve a surpresa do Chuck. A continuação no parte 2, eu confesso a você que eu continuei aterrorizado, mas já o impacto era menor, né? Alguns criticaram muito, né? Algumas coisas do filme. A gente não está aqui para falar isso, mas mais a sensação. E quando eu vi o 2, já o impacto era menor, mas continuava aterrorizado. E para mim, como você mesmo disse perfeitamente, Chuck perfeito aí na introdução do terror, gênero de brinquedo amaldiçoado, viu? Não baseie só em Annabelle, viu, gente? Chuck foi o primeiro brinquedo amaldiçoado nas telonas aí do cinema. É isso, cara.
você tocou num fato importante nessa questão de sequência, né? Sempre é uma polêmica essa questão de sequência. O 2, Elton, eu acho que eu vi no SBT, e já foi um tempinho depois, depois de muito reprisado que eu fui ver ele, e como você disse, a gente já viu com outra ótica esse filme, esse segundo filme, né? Já sabendo que ali o Chuck, sabendo da história do voodoo, da possessão, e sabendo qual era a ideia de Chuck, o que Chuck queria tanto fazer. Até hoje não entendo por que ele encarnou em Andy. Sinceramente, não tenho ideia, essa obsessão de Chuck por Andy, não me lembro, né, da história, porque tinha que ser o Andy. Eu lembro. Você lembra? Você vai me contar porque eu não lembro. Mas o segundo, digamos que ele, na minha percepção, ele já perdeu aquela, sabe, aquele quando você vê alguma coisa aquele clima que a gente, aquele mistério. De fato, entendeu? Já perdeu aquele romance de fato, com o misterioso. Lógico que teve suas cenas ali de você se assustar, mas nada supera o primeiro. Nada, nenhum título dos filmes que foram o que eu vi. Eu acho que o único que eu não vi até agora foi o Maldição do Chuck, que eu ainda não vi. Mas todos os outros eu assisti, e o primeiro, cara, ele é significativo demais. Ele não teve, infelizmente, a sequência dele não teve o mesmo feeling, a mesma pegada do que o primeiro teve. Mesmo sendo da década de 80, ali, se você vê, não teve um super roteiro por trás do filme. Se você observar o filme de maneira fria, cara, era o boneco, a criança, a mãe e a tia, se eu não me engano, da criança, e aquele ambiente de suspense, né? Esse suspense do primeiro, eles não conseguiram retratar na sequência, no segundo. Não vi retratando esse suspense, porque era algo muito sinistro, era muito macabro. Como você disse, havia aquela expectativa de entender se de fato o que estava acontecendo no primeiro era por conta do boneco, ou se o menino estava tendo alucinações e estava matando a geral, né? Enfim, Verdade. não sei como é que foi aí a experiência de assistir o segundo filme. Você assistiu TV aberta, foi VHS, você lembra? VHS também. Os dois Brinquedos Assassinos eu assisti VHS. A história principal também ficou incôgnito, né? O Chuck, ele queria o Andy porque foi a primeira pessoa que ele se revelou como boneco. E na época, né, a construção do personagem dizia que o voodoo que ele fez, ele poderia transferir a alma para o primeiro ser humano que ele se revelasse. Então o Charles, o Chuck, né, ele revelou-se o Andy e começou essa perseguição insana, que depois, ao longo dos filmes, que nós vamos falar depois aqui no canal, não é muito interessante, mas vamos falar, e a série é boa e a Maldição do Chuck é boa. Vamos falar, então começou a ter uma conotação diferente, né? Já depois do 3. Agora, uma curiosidade, Rafael, como você falou aí, você falou do roteiro do 1 e do 2, eu acredito, Rafael, que o curto espaço de tempo de 2 anos complicou um pouquinho, né? Devido ao grande sucesso que foi o Brinquedo Assassino 1. O Brinquedo Assassino veio logo 2 anos depois, de uma forma mais bruta, né? Como vamos dizer assim. E aí os roteiristas tiveram que trabalhar. Não, vamos trabalhar numa sequência. Aí foi piorando, né? A gente não está falando, está falando do 2 e do 3 também. Então, eu acho que isso que acabou, como você mesmo falou, a magia, aquela coisa do mistério, rodeado do boneco, que teve na Maldição de Chuck, para mim, da continuação, foi um dos principais. E a série Chuck, que me surpreendeu, porque a série foi uma continuação, né? Eu acho que foi um grande prêmio, uma grande homenagem aos fãs da franquia, porque teve todas as essências de basicamente todos os filmes do Brinquedo Assassino. Essa série que saiu agora, em 2021, mostrou. Então, acho que o Brinquedo Assassino tem seu lugar naquele nosso carimbo clássico, né? Clássico, carimbaço, né? Um dos melhores filmes de terror da época aí, de 80, comecinho de 90. Cara, eu preciso ver a Maldição do Chuck e ver também a série para poder fechar o ciclo, né? É importante a gente ter essa percepção, porque Chuck
ele navegou por muitas décadas, né, ali no nosso imaginário, como o boneco assassino. Tanto que a gente nunca falava brinquedo assassino, sempre levava de boneco assassino, porque era a imagem de um boneco bonzinho, bonitinho, mas que cometia atrocidades, né? É verdade. Então, galera, esse tipo de conteúdo que a gente quer trazer para vocês, tá? Sempre contamos com a ajuda de vocês aí nos comentários, trazer a experiência de vocês. Quando é que vocês assistiram Brinquedo Assassino 1, Brinquedo Assassino 2, tá? Lógico que a gente sempre vai falar um pouco sobre suas sequências, né? O que é que combinou esses primeiros filmes. É importante a gente falar do título baseado na história dele até hoje, tá? Então, contamos com vocês, na ajuda de vocês, para a gente poder trazer esses conteúdos bacanas para vocês, tá? É isso aí, galera. Como o Rafael falou, não esquece, comenta aí. A gente, com o tempo, vai tentar responder a todos que comentarem. A experiência lembra quando você assistiu, qual foi a sua experiência, qual foi a sua percepção do filme. Eu tento dizer foi bom, foi ruim, assisti em VHS, TV fechada, TV aberta, né? Gostei, não gostei, né? Mas isso aí para a gente estar enriquecendo nosso conteúdo aqui no canal. Valeu, galera. Abração para você. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima. Contamos com vocês.